estamos no podcast da Prospecta e hoje temos um convidado muito especial, o professor Luciano Sattler, né? O professor Luciano é doutor em administração, é gestor educacional com bastante experiência, trabalhou com EAD, educação à distância, durante muitos anos, né? Foi implantador de educação à distância no Grupo Mackenzie e foi diretor de escola, reitor de centro universitário, é consultor, palestrante e hoje é um dos nomes aí dentro, no Brasil que fala sobre educação e inteligência artificial. E nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre esse assunto. Professor Luciano, obrigado aí por ter aceito o nosso convite para batermos esse papo sobre educação e inteligência artificial. Quero agradecer ao Rogério, ao Leonardo, pela oportunidade de estar aqui e também juntos com vocês no Rio de Janeiro, ainda no mês de maio. Lembrando aí, então, né, o professor Luciano lembrou, nós vamos estar lá no Summit, dia 16 de maio, né, e o professor Luciano será um dos nossos palestrantes. Né. Eu vi pensando em tecnologia, não sei se o professor Luciano viu essa matéria da BBC, falando sobre a situação da Alemanha, da situação de economia da Alemanha, da situação de tecnologia na Alemanha, e como um país que sempre foi modelo em termos de economia, em termos de avanço tecnológico, né? Como eles estão hoje. E aí eles citaram uns exemplos lá, que em algumas repartições públicas na Alemanha, em alguns consultórios, ainda se usa fax. Citaram o exemplo também de como muitos alemães ainda utilizam dinheiro, né? É claro que talvez eles não tenham um sistema tipo o Pix aqui no Brasil, como muitos países ainda não têm, mas o cartão de débito, o cartão de crédito é algo mundial, né? E fazendo um paralelo com o Brasil, nós vemos como que o brasileiro tem facilidade na utilização da tecnologia, né? Como que se disseminou rápido redes sociais, WhatsApp, o smartphone, né? A questão do Pix é outro exemplo, né? E nós estamos num país, então, que acabou tendo uma cultura digital muito forte, né? E mesmo com todas as dificuldades que o Brasil tem, todos os atrasos e tudo, mas nesse ponto nós avançamos bastante. E na área de educação não é diferente. A educação está avançando com a questão da tecnologia, está avançando com a questão da inteligência artificial, e é sobre esse assunto que nós queremos conversar com o professor Luciano, né? E aí vai a primeira pergunta, professor Luciano. Pensando assim numa instituição de ensino, tanto na área de escola quanto na área de gestão, o que as escolas quais podem ser as principais utilizações de inteligência artificial para as escolas ou para instituições de ensino como um todo, pensando em gestão e pensando em educação? Tá, ótimo. Se você me permite um comentário, né, sobre essa questão da Alemanha, usar fax hoje, em alguns casos, é altamente recomendável, porque você garante a privacidade da sua comunicação, porque você sabe que tudo que a gente põe hoje no mundo digital, alguém está vendo, ou o serviço secreto da Rússia, ou o serviço secreto dos Estados Unidos, ou o serviço secreto da China, dentre outros, né? Aqui no Brasil, nós somos um país que somos ainda colonizados pela tecnologia. Nós dependemos basicamente em tudo do exterior, de empresas estrangeiras, seja para a nossa comunicação, seja para a nossa nuvem, o cloud, né? Seja para os computadores que nós compramos. Até existem fábricas no Brasil, mas os componentes centrais de computação vêm de fora. Então, não é tão... Talvez seja inteligente usar o fax em algumas coisas. As pessoas estão adotando cada vez mais os chamados celulares burros, né? Que não têm acesso a nenhum aplicativo, não têm acesso à internet direito,
para poder também manter alguma privacidade e segurar o vício das redes sociais. A questão da segurança, né? E quando você vê a educação na Alemanha, países grandes, né, da Europa, ou países modelo como a Finlândia, é uma educação que na época, antes do mundo digital, já era muito bem organizada na educação integral, educação de valores, educação cívica, né, e nas competências para o cognitivo, 1000 vezes mais avançados do que a gente. Então, eu ando refletindo muito assim. O brasileiro é um dos países, o brasileiro é um dos povos que tem mais facilidade para incorporar novas tecnologias no mundo, rapidamente, né? Basta ver que a gente está quando compara usuários de WhatsApp, nós quase que passamos Índia e China, que tem muito mais gente, né? Eu atribuo isso ao fato que quando teve a chegada da televisão em preto e branco, que você não viu isso, mas eu vi a televisão preto e branco chegar em casa, né? Que a gente punha, às vezes, um papel celofane na frente para ela ficar colorida, né? E um bombril na antena para poder pegar, né? Você não lembra disso, né? Como lembro. Então, a televisão ela foi massificada no Brasil quando a gente ainda tinha uma massa muito grande de analfabetos e uma massa de muito grande de gente com pouquíssima educação formal. Não tinha completado nem o que era chamado na época primário, né? A educação não era universalizada. Então, o brasileiro ele aprendeu a incorporar a tecnologia até para lidar e entender o mundo, né? E aí, quando a gente pensa não necessariamente teve uma evolução, né? Como nós temos na casa da tecnologia no Brasil, do uso da tecnologia no Brasil. O brasileiro ele assimila bem como usuário de novas tecnologias, mas, por exemplo, focando aqui na inteligência artificial, hoje mesmo eu publiquei no LinkedIn uma ordem executiva da Casa Branca nos Estados Unidos, em que o presidente determina uma orientação para toda a educação básica do país para incorporar o ensino de IA desde a educação infantil até o ensino médio, lá o high school. E por quê? Porque a China informou semana passada que ela iria fazer uma reforma educacional e que a inteligência artificial se tornaria uma competência, né, um eixo transversal presente em todas as disciplinas, todas as matérias. Qual é o objetivo dos Estados Unidos e da China com isso? É que as pessoas não sejam apenas usuárias de tecnologia, mas elas sejam também desenvolvedoras ou, no mínimo, entender a caixa preta que é a inteligência artificial, né? E aí, quando a gente pensa, voltando à sua pergunta, desculpa essa digressão, não, né? É porque eu estou está dentro do assunto. Não, e eu estou em crise, e eu preciso revelar essa crise, né, por causa dessas coisas. Eu vejo o nosso país caminhando de novo num sistema de colonização de dados. Nós estamos na mão hoje de empresas estrangeiras, e na pandemia isso se acelerou, né? Então, hoje, por exemplo, quais são as principais utilizações de IA na educação? Nós temos utilizações que predominam, que estão focadas em algum tipo de automação, né? Gente pensada em reduzir custo, tanto no administrativo como no pedagógico, aumentar a velocidade, ter design mais criativo de cursos e materiais didáticos. É um sinal de colégio, viu, gente? A vida de escola é isso. Normal. E o desenvolvimento mesmo das pessoas, o autodesenvolvimento. Fazer isso da forma mais automatizada possível. Então, você olha no setor administrativo, toda a jornada de captação e retenção de alunos, as atividades meio, como contabilidade, ERP, compras, tecnologia, hoje já os fornecedores dessas tecnologias, desses serviços, já incorporaram a IA. Muitas vezes a escola não está usando, às vezes ela já está pagando dentro daquele ERP, dentro daquela plataforma
o AVA, né, Ambiente Virtual de Aprendizagem, dentro dos materiais didáticos que ela usa, dentro do sistema de ensino que ela já tem lá à disposição N coisas de IA, N soluções de IA, inteligência artificial, e que não estão sendo usadas, apesar que nós já pagamos por isso, né? E no caso do pedagógico, também tem gente interessada em automação, tem que tomar um certo cuidado. Eu chamo de tecnófilos, né? O que é um tecnófilo? É aquela pessoa que acha que todos os problemas existenciais, econômicos, espirituais vão ser resolvidos com a IA, né? Não, tecnologia ela é a menor parte do problema. A gente precisa mudar a educação primeiro e junto com a tecnologia, até apoiado pela tecnologia, mas nós precisamos primeiro mudar a nossa mentalidade, que nós estamos numa escola que herdamos do século XVIII e já estamos no século XXI. E o segundo tipo de uso da IA é o que os autores chamam de aumentar, né, dilatação, ou seja, como que eu melhoro realmente os processos para o uso, né, para ser mais efetivo, que beneficie estudantes e os resultados da escola. Isso é pouca gente que está usando ainda, porque pede essa mudança de mentalidade. E pede capacitação permanente dos professores e dos outros colaboradores para repensar a escola e como que a tecnologia pode ajudar, né? E só estendendo mais um pouquinho, hoje a maioria das escolas usam, por exemplo, um programa o pacote da Microsoft, o Office, e agora o Office é a plataforma 365, que já vem com uma inteligência artificial poderosa, generativa, que é o Copilot. Muitas escolas usam o Google Classroom, né, que já incorporou as ferramentas de inteligência artificial do Gemini. Então, também hoje as escolas já estão pagando por uma série de ferramentas que estão à disposição. Aí a questão é como usar isso de forma crítica e criativa e não ficar dependente, né? Porque também essas empresas de tecnologia, elas liberam as coisas de graça e aí na hora que o uso se torna muito intenso, eles começam a cobrar, né? Não foi assim com o Google Classroom na pandemia, né? Então foi assim com a grande ferramenta que a gente usava na pandemia, qual que era mesmo? De videoconferência. Você tinha o Meet, o Meet. Não, mas tinha um que nós descobrimos na pandemia, começa com Z. O Zoom, isso. Né? Todo mundo aprendeu o que é Zoom da noite para o dia, né? Mas foi acabando a pandemia, o que era de graça começou a ficar caro. Né? Aliás, eles fizeram, né, várias dessas empresas, várias das ferramentas fizeram essa jogada, né? O Google tinha lá, por exemplo, o e-mail do Google, né, para estudantes, ele tinha não tinha limite, né? Logo depois, eles passou a ter limite e para poder ter aumentar a capacidade do e-mail, teria que comprar, né, algum pacote. Né? Realmente tem essa questão. Hoje, dentre os principais ganhos, né, que as escolas podem ter, as universidades podem ter, é justamente no campo da automação, né, que não pede tanto uma mudança de mentalidade, as ferramentas estão disponíveis muitas vezes na escola, então já existem pesquisas demonstrando que o professor, por exemplo, pode economizar de 30% a 40% do tempo dele das atividades fora da sala de aula, que são muitas, né, que o professor tem, ele pode economizar 40% do tempo dele usando bem uma inteligência artificial, seja para produzir material didático, rubricas, seja para fazer uma avaliação de aprendizagem, elaboração de casos. Eu estive agora falando com um grupo de professores numa das unidades de Colégio Batista, e a professora de
química, isso, de química, me falou que ela hoje, aí é a mudança de mentalidade, né? Ela incorporou o estudo de casos para discutir as doenças mais comuns na nossa sociedade e qual é a falta de vitamina que leva a essas doenças muitas vezes. E ela faz esse estudo de caso sem dar a resposta e pede para os alunos trabalharem o caso. Só que ela faz em 5 grupos, a sala tem 25 alunos, ela faz em 5 grupos, então são 5 casos diferentes. E ela usando a IA, ela resolve isso em 30 minutos, sendo que antes ela demoraria pelo menos 1h30 para elaborar cada caso, né? Então tem esse ganho já para o professor. E nos ganhos de automação, é claro, na área administrativa tem fortes impactos, ajuda muito, mas para ter o ganho que se espera mesmo, precisa ter capacitação e a escola precisa repensar a partir do seu DNA. Essa lógica de que todas as pessoas estudam as mesmas coisas ao mesmo tempo, do mesmo jeito, no mesmo lugar, e são avaliados da mesma forma, isso tem que cair por terra. Tem que cair por terra. Aí fala de personalização. Essa questão, né, como você colocou, pelo que eu entendi, o principal ganho, então, nesse momento, né, a gente ainda tem muito que caminhar nessa questão de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, mas o principal ganho nesse momento, então, é ganho de tempo, né? De redução de tempo, automatização de tarefas. Isso. Quem está na área administrativa, por exemplo, o RH, por exemplo, ou contabilidade, qualquer que seja, hoje, durante a atividade de trabalho, durante o dia, no horário comercial, pode economizar aí até 50% do tempo automatizando parte do que antes era feito de forma manual, ainda que escrito no digital, né? Agora, no pedagógico, o ganho de tempo está nas atividades extra-classe. Durante a aula, o ganho é pedagógico. Avaliação, né? Isso. Avaliação, material didático, rubrica de avaliação, preparo de provas, questões de prova, questões de testes para colocar, às vezes, no Google Forms ou em outro mecanismo semelhante. Isso tudo pode ser muito ajudado pela IA e o professor economizar esses 40% de tempo. Bom, de uma certa forma, a gente está entrando numa outra questão que eu tinha pensado em colocar para você, que é a questão do que é a utilização da inteligência artificial, né, muda na educação. Então, você praticamente respondeu essa pergunta falando do que está mudando agora. Aí eu vou reformular essa pergunta, né? O que você acha que a inteligência artificial pode mudar na educação? O que daqui para frente, assim, pelo que você lê, pelo que você... É claro que ninguém vai fazer aqui um exercício de adivinhação, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nós estamos vivendo uma era que é até difícil de fazer algumas previsões. Mas o que dentro do que já existe, que pode já ser utilizado em um futuro próximo, né, em curto prazo de tempo, em médio prazo de tempo, o que nós podemos melhorar na educação, o que nós podemos mudar na educação com a utilização da inteligência artificial? Aí você me permite, eu não vou fazer propriamente um exercício de futurologia, que realmente está um negócio de ficção científica, não dá para imaginar. Tem coisas assustadoras aí no ar, né? Mas eu gosto muito daquela frase daquele poeta britânico, que eu não vou lembrar o nome agora, quando a internet chegou, quando as mídias cresceram muito, na época da criação da MTV, ele lá na Inglaterra, ele falou assim, olha, o futuro já chegou, só está mal distribuído, né? Então, eu tenho visitado escolas, especialmente instituições de ensino superior, novas, recentemente criadas, que já foram criadas tendo a inteligência artificial como um ponto fundamental do pedagógico, né? Porque a inteligência artificial no administrativo é algo mais fácil de implementar.
Sim. No pedagógico, depende de quê? De lideranças e professores que acreditem que a escola precisa mudar, que ela precisa estar focada em metodologia ativa, que precisa privilegiar o protagonismo do aluno. Muitas vezes significa preparar espaços físicos, inclusive com uma nova arquitetura pensada para a aprendizagem, né? Eu conheci aqui na Rede Batista o conceito de neuroarquitetura, que é justamente uma arquitetura que pensa o ambiente, a estrutura física da escola, o mobiliário, as cores, a iluminação, a climatização, os espaços de convivência integrados muito perto de salas de aula, o uso intensivo de vidro, né, para salas de aula, tudo é pensado para imprimir maior eficácia na aprendizagem, né? Então vai desde a mudança estrutural da escola, e aí é um desafio para escolas antigas, porque tem que fazer isso aos poucos e sem perder a identidade arquitetônica que tem há 100 anos, há 150 anos, há 150 não, há 100 anos, há 120 anos, que foi quando a educação começou a se fazer mais presente, né? Só lembrando, nós temos o Instituto Gammon lá de Lavras, né? Lavras. Mais de 150 anos, né? É um colégio presbiteriano. E, por sinal, graças a Deus que tem um diretor lá que é genial, que é o professor Alisson, e que é super antenado com inovação, com tecnologia, e consegue fazer as coisas sem perder a identidade da instituição, tanto a identidade educacional como educacional confessional. O Gammon hoje é uma escola que precisaria ser visitado por todo mundo. Uma fazenda linda, que é onde foi o Gammon foi criado. A cidade cresceu ao redor da fazenda, né, do colégio. Bem próximo do centro da cidade, e tem aquela área, né, verde, aquela área... E as famílias brigam para colocar os alunos lá, porque apesar de sendo uma escola tradicional, que todo mundo valoriza, mas também é uma escola modernizadora, no sentido de incorporar crítica e criativamente a tecnologia. É isso, né? É esse que é o segredo. Então, desde da infraestrutura, desde o mobiliário, iluminação, como eu disse, e aí, olha, como que eu mudo o meu planejamento de aula para privilegiar o protagonismo do estudante e as metodologias ativas e, principalmente, aí chega na IA, a personalização das relações de ensino e aprendizagem. A grande barreira, desde o século XVIII, quando foi criado esse modelo de escola que você e eu aprendemos, que foi muito bom, né, na infância e adolescência. Todo mundo lembra daquela professora hiper rigorosa, que você tinha o direito de ficar calado, e a segunda coisa mais importante era não abusar desse direito, né? Então, a questão do protagonismo não era tão valorizada, né? Tudo era muito rigoroso, né? Hoje não serve mais. Então, falar de personalização, a personalização sempre foi a barreira. Como é que eu vou personalizar e usar a metodologia ativa? Porque seria aumentar o trabalho do professor e eu não consigo pagar por mais tempo, né? As famílias não conseguem. Então, agora com a IA é possível trabalhar essa personalização das relações de ensino e aprendizagem, basicamente mantendo o mesmo custo que se tem com professores. E aí sim, ela facilita, dentro desse exercício de futurologia, ela facilita que as escolas realmente caminhem para mudarem esse DNA que vem do século XVIII, que precisa ser mudado. E já tem gente fazendo. Já tem gente fazendo de maneira brilhante pelo Brasil e pelo mundo afora. O importante é que o papel do professor cresce nesse sentido, né? Porque uma das grandes tarefas da IA na educação, que é a chamada alfabetização para a inteligência artificial, metade do problema da alfabetização para a inteligência artificial quer resolver é como que eu protejo os estudantes nesse universo.
como que eu os ensino a se protegerem, como que eu, professor, me protejo. Aí vai desde questões de direitos autorais até questões de manipulação mesmo, de dados, de forma inconveniente, problemas de privacidade, né? Quem garante que grandes plataformas que atendem os alunos hoje, né, nas escolas, não estão vendendo os dados para empresas de publicidade, empresas de consumo, empresas comerciais de outras áreas? Ninguém garante, né? Então, isso aí é uma... A alfabetização para a inteligência artificial começa com a questão da proteção. Mas o futuro, para mim, que vai ajudar na grande mudança que nós precisamos, é a personalização. A personalização das relações de ensino e aprendizagem. Bom, pensando nessa questão, então, de personalização, né, pelo que você falou, o caminho principal, né, da utilização da inteligência artificial é a personalização. Você, na sua opinião, é isso que vai ajudar no desenvolvimento do aluno? Quer dizer, desse aluno, vamos pensar desse aluno de hoje, desse aluno que nasce no meio digital, desse aluno que já usa, ele aluno criança, aluno adolescente, que já usa inteligência artificial, que já tem facilidade com a tecnologia. Então, o desenvolvimento desse aluno, o desenvolvimento de aprendizagem desse aluno, o caminho vai ser esse, da questão da personalização do ensino? Hoje, de certa forma, nós temos a obrigação de entrar com a alfabetização para a inteligência artificial, desde a educação infantil até o ensino superior. E eu falo obrigação porque é claro que hoje já existe até um movimento muito importante no Brasil, na Universidade Federal de Alagoas, que tem uma cátedra de inteligência artificial e educação, que fala da inteligência artificial desplugada, né? Então, é claro que eu não vou pegar a criança da educação infantil, das séries iniciais, Fundamental 1, para ficar usando IA de forma intensiva, mas eu tenho que ajudá-los a desenvolver o pensamento computacional. Então, nós temos até agora aprovado a BNCC da computação, que ninguém está sabendo como implementar direito. Então, eu não preciso usar a tecnologia quando criança para entender a tecnologia, e é a questão do pensamento computacional, né? Mas por que a gente tem obrigação? Porque quem está estudando e quem está no mercado de trabalho, a inteligência artificial, na minha opinião, eu tenho dito isso, ela se torna a nova máquina de escrever, né? Então, você vai lembrar de um tempo que, para a gente concorrer às melhores vagas, a gente tinha que ter completado o ginásio, né? Senão a vaga não se abria para nós. Não era nem o colegial, que chamava na época o ensino médio. Você tinha que ter completado o ginásio para ir para aquela vaga. E você tinha que ter o curso de datilografia. Se você não soubesse... Deixa eu só contar uma história aqui, bem rápido. Eu fiz um concurso para a Prefeitura Municipal de Vitória, para ser datilógrafo na Prefeitura Municipal de Vitória. Passei no concurso, não fui trabalhar como datilógrafo, né? Mas eu tenho vamos dizer, um certificado de aprovação no concurso para datilógrafo de prefeitura. É isso. Mas também no setor privado, as vagas saíam assim, olha, tem que ter curso de datilografia. As escolas de datilografia eram cheias, né? A gente tinha que aprender a datilografar. Toques por minuto. Tantos toques por minuto e sem olhar para a folha, só olhar para o que eu estava datilografando, né? Os testes eram com fechado o teclado, você tinha que datilografar sem olhar o teclado. Então, a datilografia era uma porta de entrada para os melhores empregos, né? Hoje, a inteligência artificial é isso. As melhores vagas hoje, elas já estão assim, ó, domina tal ferramenta de inteligência artificial, e a pessoa vai ter que comprovar isso. Então, nós estamos formando pessoas que vão entrar para um mundo que a inteligência artificial é o que a máquina de escrever foi na década de 50, 60 e 70, né?
80, acho que também, porque na década de 80 a gente já estava muito bem, porque a gente já tinha máquina elétrica, que já ajudava bastante, né, de datilografar Melhorar. elétrica, né? Os dedos já não reclamavam tanto, né? Então, essa questão a gente tem que ensinar, porque o mercado de trabalho vai blindar para isso. Isso aí as empresas já estão exigindo. Mas eu creio sinceramente que é nessa personalização que você vai poder ter material didático personalizado, você vai poder ter agentes de inteligência artificial criados pelos professores e supervisionados pelos professores para atender o aluno em outros momentos, por matéria, por área de conhecimento, né? Você vai poder fazer avaliações personalizadas, e isso hoje é muito importante, porque tem aluno que quer comprovar o que aprendeu com um vídeo, o outro aluno quer comprovar o que aprendeu com texto escrito, o aluno quer comprovar o que aprendeu com uma apresentação de PowerPoint, e a gente vê cada vez mais que é possível ele provar que aprendeu, ela provar que aprendeu, com diferentes entregas, né? Hoje é comum um professor de matemática, igual eu vi esses dias, eu estava conversando com um professor de séries finais de ensino médio, e ele falou: professor, eu preparo as minhas provas, o aluno responde, e mesmo quando a questão está certa, eu verifico a linha de raciocínio, e se ela for uma linha que levaria ao erro, eu dou nota ruim. Aí o aluno reclama: poxa, mas eu acertei a questão. Sim, mas o seu raciocínio está errado. Então você acertou ou por sorte, ou por cola, ou porque usou uma IA na hora, né? Então, como personalizar isso, até para evitar a cola, para de repente usar a IA para ajudar, não dando respostas, mas ajudando o aluno a fazer perguntas, né? Ela vai permitir essa revolução, sim. Eu acho que nós temos um bom caminho, né? Muita coisa aí para se discutir em relação à questão da inteligência artificial na educação. Agora, nós vemos aí, Luciano, no uso da tecnologia nas escolas e da inteligência artificial, o perigo, né, das escolas usarem ferramentas muito mais por modismo do que porque percebem que aquela ferramenta, aquela solução vai realmente ter algum significado, né, para a aprendizagem, para o desenvolvimento dos alunos. Às vezes acontece de encontrar, de utilizar uma solução muito mais por uma questão de marketing, e começa a divulgar, né, ou porque o concorrente está utilizando, né, do que propriamente olhando com o cuidado, com a capacitação do professor, acompanhando se realmente está fazendo sentido aquela ferramenta para a escola e para os alunos, né? Então, como é que você vê essa questão desse tipo de utilização? E quais são os cuidados que você acha que a escola tem que tomar para poder utilizar? Não estou dizendo aí só a inteligência artificial, a tecnologia como um todo. Essa é parte da minha crise hoje, viu, Rogério? Porque a primeira questão é proteção, né? O mundo está marcado pelo impacto que as redes sociais, que são inteligência artificial purinha, né, já tiveram sobre crianças, adolescentes e adultos, né? Impactos físicos, impactos na saúde mental, impactos na capacidade de aprender, na formação de memória, atenção. Nós nunca tivemos tantos laudos psiquiátricos na escola como nos dias de hoje, e muita gente se pergunta se isso tem a ver com o uso indevido das telas, inclusive televisão mesmo, além das redes sociais e a quantidade de e-mail que nós recebemos, WhatsApp que nós recebemos. Nós estamos com uma sobrecarga cognitiva de informação todo dia.
Isso está gerando um nível de ansiedade, alguns chamam de infodemia, né? O medo de estar perdendo alguma informação leva à loucura, né? Basta lembrar, tem um documentário de uns 20 anos atrás que trata apenas de pessoas cegas ou com graves problemas de vista, né, de visão, são entrevistadas, e pessoas que de alguma forma deram certo, como políticos, autores, poetas, artistas, em diversas áreas, né? O documentário chama Uma Janela para a Alma. E quando eles entrevistaram José Saramago, que tinha um problema grave de visão, e, no entanto, era um grande escritor, laureado, ele comenta assim: olha, às vezes é bom ter o problema de visão, porque nem tudo que querem que a gente veja, a gente vê, a gente precisa ver. Né? E aí ele fala assim: você acha que é loucura se você assinasse 150 jornais, na época era o jornal, né, que entregava impresso nas portas, você acha que é loucura você assinar 150 jornais e alguém jogar 150 jornais na sua porta todo dia e você querer ler os 150 jornais todo dia? É loucura? O repórter, sim, o entrevistador, isso é uma loucura. Aí ele falou: mas o que é a TV a cabo? A TV a cabo é isso, 150 canais, e é comum uma pessoa sentar, ficar mudando o canal durante 3 horas e não assistir nada, né? Está Que quer falando de assistir TV a cabo, não estava falando TV aí a de cabo. WhatsApp, de Agora piorou muito, redes né? Piorou sociais. muito com toda a informação que a gente está recebendo, né? Então a primeira tarefa é nessa de proteção. Isso que eu tenho focado, inclusive, boa parte do início das minhas palestras, como que eu me protejo desse mundo, como que eu ajudo a minha família, os meus alunos, a se protegerem desse universo, porque realmente a loucura se tornou regra, não exceção. Todo mundo está em algum nível um pouco louco ou muito louco, ou até ao ponto da incapacidade. Né? Tomar remédio para ansiedade hoje é regra, não é exceção. Não dormir bem é regra, não é exceção. Abra a sua janela do seu apartamento às 3 da manhã e veja quantas luzes estão acesas em Vitória, de gente que não consegue dormir, assistindo televisão ou alguma coisa, né? É impressionante. Então, a primeira tarefa é de proteção. E aí, a maneira da gente se proteger é a gente entender o que essa coisa faz, os riscos que ela tem, as possibilidades que a inteligência artificial tem. Nós vamos entender para poder até enfrentar e garantir, filtrar para o melhor uso. Então, a alfabetização para a inteligência artificial hoje é uma questão fundamental dentro da educação digital, que, de novo, virou uma questão fundamental, inclusive com essa lei materializada nessa lei que proíbe os dispositivos eletrônicos nas escolas. E que, na maioria das escolas, as famílias vieram dar graças a Deus aos professores, porque pelo menos durante algumas horas os filhos estão bloqueados de ter acesso ao celular. Né? E você falou uma coisa interessante aí entre a ansiedade, né, e o uso da tecnologia, a ansiedade que traz, e a questão do WhatsApp, né? Você fica naquela, recebe tanta mensagem que, se você não olha o WhatsApp por um tempo, você fica pensando: ué, mas eu não estou respondendo, eu não estou me comunicando, né? Então, você com o aparelho, toda hora tem que ficar olhando para poder responder as suas mensagens, porque você não está respondendo em tempo real, né? Isso é E apenas se um você exemplo olha, do que é essa ansiedade que a tecnologia traz. e se você fica com o WhatsApp ligando com alguma, como é que chama? Algum aviso que chegou nova mensagem, tem gente que não só treme, mas dá um sinal, plim, plim. O WhatsApp virou uma árvore de Natal, ele brilha toda hora, brilha de 5 em 5 segundos. Então, se você fala: não, eu vou acompanhar o WhatsApp, você não faz mais nada na vida. Porque tem gente que manda o WhatsApp de trabalho, e tem muita gente que manda só para fake news, de fora as pessoas que estão mais à toa na vida, que fica mandando olá, bom dia, manda versículo, essas coisas. Então, assim, lições de moral, né? Às vezes atribuindo frases
falsas para as pessoas certas. Então, assim, eu pessoalmente não tenho nada, nenhum alerta no meu celular que me chama a atenção de que algo novo chegou. E hoje, depois das 19, 20 horas, eu não mexo no celular de jeito nenhum. Aí algumas pessoas me falam assim, mas se alguém morreu? Eu falei, se alguém morrer, alguém vai me ligar e falar que a pessoa morreu, né? E se a pessoa morreu, não vai fazer muita diferença o que eu vou fazer agora ou daqui a 10 minutos. Entendeu? Então, no stress. Não, tem que chegar a um ponto, né? Mas essa questão dos cuidados, eu acho que você tocou num cuidado principal, né? Porque não adianta nós estarmos impulsionados pela tecnologia, maravilhados pela tecnologia, mas sermos escravos dela, né? E aí tem uma questão, se me permite, a escola hoje é o menor problema do mau uso da inteligência artificial, especialmente em redes sociais. Porque as crianças e adolescentes estão usando inteligência artificial para fazerem consultas médicas, para ficar dialogando como se estivesse namorando, fazendo, às vezes, com perdão da palavra, até questões sexuais online, né? Usando plataformas que são chamadas a Deep Web, como Discord e outras, que coisas horríveis estão lá, horríveis, né? Mas elas estão com maior acesso a isso em casa. Então, a tarefa hoje da escola envolve educar as famílias, educação parental, porque não adianta eu proibir na escola ou segurar na escola se o aluno vai passar outras 12 horas, sei lá, 16 horas em casa e o pai está viciado no celular, não conversa, o aluno está vivendo, a criança, o adolescente está vivendo uma sensação de solidão imensa no seu quarto, né? Esse exemplo agora que a gente teve dessa série Adolescências, da Netflix, que eu, para ser bem sincero, não tive coragem de assistir ainda, porque eu tenho uma filha adolescente, então tem algumas coisas que depois que você tem filho, você fica com medo de assistir. Eu nunca tive isso, mas hoje eu tenho medo de algumas coisas, sabe? Do impacto. E parece que é muito forte. Mas tudo que eu já li a respeito da série Adolescências é isso. É um menino que estava isolado em casa, com os pais presentes em casa. E aí ele foi para um mundo da Dark Web e virou aquele inferno. Né? Mas a tendência, quando você falou, os pais estão presentes em casa, presentes talvez de uma certa forma, talvez em corpo, né? Isso. Não em corpo e alma, porque às vezes os pais também estão ligados isso. Na internet, né? Cada um está para o seu canto e o pai não está acompanhando, o pai ou a mãe não estão acompanhando o que está acontecendo com o filho, porque eles mesmos estão ligados na questão da internet. Muita gente precisa trabalhar, mas aí os limites entre o trabalho e as telas para o não trabalho se perdem, porque é muito comum hoje as pessoas usam isso tanto que chega, por exemplo, no final do dia, a pessoa chega em casa ou termina o home office e senta no sofá, ufa, como eu estou cansado, deixa eu dar uma descansada aqui no Instagram, no Facebook, né, no LinkedIn. Deixa eu desestressar. E o que acontece? Quando a pessoa levanta a cabeça, passou 2, 3 horas. E ela nem lembra o que viu nessas 2, 3 horas. Não, e o envolvimento está de uma certa forma que vai ter que ter um processo, todo um processo de educação. Aí entra, o que você falou, entra a escola, entra a educação parental, para a gente melhorar essa condição. Porque quanto mais eu assisti essa semana, estava fazendo umas atualizações e tudo, e assisti algumas lives da Roper, inclusive tem uma que você participou, né, recentemente, e em uma delas a pessoa estava falando sobre ferramentas de IA. E ela fez um quadro, fez um slide colocando a quantidade de ferramentas, né, para utilização na área de gestão, principalmente na área de gestão de instituições de ensino. Então, só aquilo ali, se você for parar para
pegar cada ferramenta daquela, você vai tomar bastante o seu tempo. Né? São Então, milhares. realmente, hoje nós temos uma infinidade de ferramentas, uma infinidade de possibilidades no mundo digital, e que, se nós não tomarmos cuidado, realmente só ficamos nisso. E lembrando que para a escola que vai começar, hoje, boa parte das ferramentas pelas quais a escola já paga, seja no administrativo, seja no pedagógico, já tem uma enormidade de inteligências artificiais disponíveis. Então, não, eu sugeriria fortemente não gastar dinheiro com novas ferramentas antes de ter certeza que você já não resolveria o seu problema com algo que você já paga e que já está disponível. Que já tem. Professor Luciano, nós estamos chegando, então, no final do nosso bate-papo. Queremos agradecer muito a sua disponibilidade, né, de estar conversando conosco sobre um assunto que está movimentando tanto, inclusive na área de educação. E lembrando a todos que estão aqui nos assistindo que o professor Luciano estará conosco ali no Summit Prospecta, né, dia 16 de maio, no Rio de Janeiro. E ele vai falar exatamente sobre a IA, né, e vai envolver essa questão de cuidados também, né, da utilização da IA. Então, professor Luciano, muito obrigado mais uma vez e por ter disponibilizado o seu tempo para esse bate-papo com a gente. Eu que agradeço, Rogério. No dia 16 de maio, eu também vou levar muitas fontes importantes, tanto de buscar melhores ferramentas avaliadas por professores, mas também de construção de prompts, né, das instruções para IA, porque o segredo hoje está na pedagogia da pergunta, né? É fazer o prompt correto, a instrução correta, para ela beneficiar mais do que você precisa. Então vamos ter esse lado de alerta, sim, mas vamos ter um lado também de prática que o pessoal vai gostar dessa parte de opções já disponíveis e como usar. Com certeza. Professor, um abraço. Um abraço, obrigado. Tudo de bom.